Você já teve a percepção de que alguns deuses simplesmente não te respondem? Você já teve a percepção de que algumas pessoas estavam cultuando forças vazias? Você acha que alguns deuses respondem e outros não? Talvez eu tenha a resposta para essa situação, mas ela pode não agradar a todos. E mesmo que não seja a minha intenção, talvez esse vídeo seja bastante polêmico. Muito prazer, eu sou Magus Magnum, líder do Grande Pentáculo Solar. Também sou líder do Clã das Bruxas, junto com a Grande Matriarca Bruxa Fônix. Também sou co-líder, né? Na verdade, eu estou ali ajudando a liderar a Casa dos Acólitos, nosso projeto de acolhimento a novos magos e bruxas. E se você quer estudar com a gente sobre magia elemental, magia dos anjos, magia dos deuses, coloca o seu nome aqui, na verdade, né, vai ter um formuláriozinho para você preencher. Preenche lá tudo bonitinho, que o mago responsável pelos novos adeptos vai entrar em contato com você e vai passar os próximos passos, tá bom? Bom, pessoal, por que eu falei que esse vídeo vai ser um pouco polêmico? Porque ele vai mexer muito com a crença de muitos bruxos, magos e feiticeiros dos dias de hoje. Nós, ao longo da nossa caminhada na espiritualidade, fomos orientados, na verdade, fomos induzidos a crer em deuses romanos, deuses gregos, deuses celtas, deuses hindus. A gente tem uma tendência muito grande a nos conectarmos, né, espiritualmente com deuses estrangeiros. Só que, pessoal, se a gente for pegar na história, estes deuses eram deuses de determinadas localidades. Eram deuses de florestas, de uma montanha, de uma fonte, de uma nascente, de um rio que cortava determinada cidade. E nós transformamos esses deuses em deuses universais, que pessoas de todas as regiões do universo podem contatar. Mas a verdade, pessoal, é que existem deuses aí no seu bairro, no local onde você vive, no seu estado, ávidos por conexão e comunicação, mas que você, enquanto bruxa espiritualista que não tem conhecimento, não consegue entrar em contato com eles. Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou explicar quem são os deuses de fato através da minha clarividência. Vou também trazer a principal forma de você entrar em contato com os deuses da sua região e como reconhecê-los. Além de líder de todos esses grupos espirituais, eu sou clarividente de nascença. A minha primeira experiência de contato com seres espirituais aconteceu aos 3 anos de idade, quando um espírito se manifestou para mim, vindo diretamente de um pé de tamarindo que existia no quintal da casa da minha avó. De lá para cá eu fui colecionando muitas experiências. Inclusive, eu pude perceber a diferença entre espíritos da natureza e espíritos elementais. E se você ainda não sabe qual é a diferença, eu vou deixar aqui nos cards, em algum momento desse vídeo, um link para que você possa ver, né, assistir o vídeo em que eu falo melhor sobre este tema. Ao longo dessa minha caminhada, tive contato com espíritos da natureza, tive contato com espíritos elementais, pude ver a diferença entre um e outro, e tive contato com deuses da região onde eu vivo. E o quanto eu fui percebendo que isso é importante para nós, como magos e bruxos, que pretendem ter uma conexão real com a natureza. E eu não estou falando necessariamente de folclore, saci, cuca, curupira, caipora, e também nem estou falando necessariamente dos deuses da mitologia tupi-guarani, porque você pode fazer parte de uma região onde os deuses, na verdade, são outros. Desde o início eu achava muito estranho que deuses gregos, deuses celtas, deuses hindus tivessem muito protagonismo na bruxaria brasileira. Embora eu realmente acredite que os deuses são manifestações de uma única divindade, ainda assim eu achava estranho que nós nunca olhássemos para as florestas, local onde a gente vive. Afinal de contas, nós estamos pregando que nós honramos a natureza. Mas será que é toda a natureza ou só a natureza estrangeira? Isso me fez perceber que existe uma grande hipocrisia entre os praticantes de bruxaria no Brasil, aonde, em geral, eles não levam em consideração o local onde eles vivem. Chamam a deusa que vive aqui nesse local de Afrodite, de Diana,
de Ártemis, de Queridwen, mas não é a mesma manifestação de energia. No ano de 2020, eu estava realizando, junto de um antigo colega meu, um ritual chamado Lita, que é a celebração do auge do verão, né? O solstício do verão. E eu tinha recebido uma intuição muito forte de que eu deveria fazer isso na floresta. Fomos para a floresta munidos de muita comida, levamos grãos, flores, frutos, folhas, raízes, pães, bolo, leite, mel, até a floresta. Nessa floresta, nós percebemos algumas coisas supranaturais, vamos falar assim. Nós ouvimos passos, sendo que não havia ninguém ali conosco, e era, claro, era por volta de 2 horas da tarde, o sol estava a pino, dava para ver tudo ao nosso redor. Passos que estavam a pouquíssimos metros de nós, a pouquíssima distância de nós. Uma borboleta que se comportava de uma forma estranha, que não saía dali, ficava o tempo todo assentando em nós, o que não é normal. Normalmente as borboletas elas se afastam de nós seres humanos por medo, né? E uma presença muito forte, que nós, naquela época, achávamos que se tratava dos deuses que nós estávamos chamando. Mas hoje em dia eu sei que a realidade é bem outra. Lendo o livro do Geoffrey Hodgson, não sei se o nome dele se fala Geoffrey ou Geoffrey Hodgson, que foi um grande teosofista, clarividente, teve muito contato com espíritos da natureza, com espíritos elementais, ele fala sobre a existência de muitos deuses. Deuses para cada montanha, deuses para cada floresta, deuses esses que, mesmo vivendo na natureza, cuidam de animais, plantas e também seres humanos, que vivem ali naqueles arredores. Alguns desses deuses desejam ter contato com nós, seres humanos. Outros não desejam contato algum, e alguns são indiferentes. Nesse local onde eu realizei essa ritualística, eu tive a oportunidade de voltar lá em espírito através da projeção da consciência alguns meses depois. E qual foi a minha surpresa quando eu fui recebido por uma borboleta muito semelhante àquela que estava voejando ali ao nosso redor, só que ela tinha 1,90 m de altura e no lugar das asas existiam teias de aranha. Quando eu entrei em contato telepático com esse espírito, ele comunicou que eu poderia ficar ali naquele local, que não havia nenhum problema, e que ela, quando foi indagada, né, se confirmou como sendo a guardiã daquele local. Uma guardiã menor, pois existia um outro deus muito maior, cerca de 15 metros de altura, que cuidava daquela região. E isso se tratava, gente, de uma floresta pequena, tinha aí por volta de 2 quilômetros no máximo de extensão. É uma floresta pequena. Ali eu pude perceber que existiam deuses que nós, bruxas, magos, feiticeiros, não conhecíamos. Desde então, comecei a minha prática de pesquisa com esses seres. Assim, ao longo desses 4 para 5 anos, eu falo que eu ainda sei muito pouco, mas eu já tive maior consciência para lidar, para tentar me conectar com esses espíritos daqui, de onde eu vivo. Afinal de contas, se eu me cortar agora e o meu sangue se derramar, ele vai cair no chão de onde eu vivo. Se eu trabalhar e suar, o meu suor vai cair no chão onde eu vivo. Se eu morrer hoje, o meu corpo vai ser enterrado no chão da região de onde eu vivo. Então nós possuímos uma conexão com esses espíritos. Não importa você, bruxa, que foi sacerdotisa de Hecate em outra vida, ou você que foi um grande druida em outras vidas, você não vive mais lá. Você vive aqui. E a espiritualidade, o mundo espiritual, ele não é bobo. Ele colocou você aqui por algum motivo. E talvez você esteja fechando os olhos para o seu contato e o seu papel como sacerdote dessas divindades daqui. Veja bem, quando eu tive essa experiência com essa divindade em forma de borboleta, eu pude perceber uma coisa. Ela gostava de oferendas. E não eram oferendas de vela e incenso, não é algo que pode prejudicar a natureza. Não é oferenda de vinho e sal. Eram oferendas de alimentos que serviam para nutrir aqueles animais. Então eu levava banana, levava caju, levava maçã, pães, mel.
e colocava ali à disposição para que os animais se alimentassem, que os espíritos ali se alimentassem. E olha o que eu percebi. Quando um de nós, seres humanos, nos apiedamos a ponto de ir lá na natureza, eu acho que apiedar não é nem a palavra, mas se conectar de forma a ir na natureza e realizar uma oferenda para aqueles deuses, sem necessidade de pedir algo, mas como uma forma de gratidão, de demonstrar a vontade de ter conexão, a primeira coisa que a floresta, que tanto doa energia para nós, faz é perceber que nós existimos. Então aqui já vai a primeira dica. Se você deseja ter contato com esses espíritos da natureza, com esses deuses que existem nas florestas de onde nós moramos, leve oferendas. Oferendas que sirvam de fato de alimento para aqueles deuses. Não é espelho, não é vela, não é canivete, não é nada que não seja natural. Quem são os deuses, afinal de contas? E aqui eu vou falar de uma forma geral. O que eu percebi pela minha clarividência é que os deuses eles podem ser classificados basicamente em 3 tipos. Alguns desses deuses que as pessoas chamam de deuses são formas de pensamento alimentadas por um sentimento religioso da humanidade. Então, são nada mais e nada menos do que essencialmente elementares artificiais. O segundo, grandes arquétipos do universo, não é da humanidade, do universo, que não dependem da humanidade para existirem. Existem desde que a primeira forma de vida existiu. E em terceiro lugar, nós vamos ter os espíritos da natureza e os elementais divinizados. Há também classes onde alguns seres humanos se divinizam e se transformam em deuses, tá? Mas eu vou levar em consideração, como deuses mesmo, apenas os espíritos da natureza e os espíritos elementais divinizados, porque é assim como eu realizo o meu trabalho. Se você é mais abrangente nessa parte do que eu, tudo bem, eu não acho que você está errado, tá? O que acontece? Esses deuses, alguns desses deuses da natureza, eles desejam realmente ter contato conosco, e alguns não desejam. E alguns são simplesmente indiferentes. Como que você vai saber se um Deus deseja ter contato com você? Só para você ter uma noção, enquanto eu estou gravando esse vídeo, tem 2 olhos muito semelhantes a olhos humanos, embora eu não consiga explicar exatamente como, mas em essência não é um olho humano, me olhando. Por quê? Inclusive agora está me olhando. Por quê? Eu estou fazendo o que os mestres me pediram. Falar sobre esses espíritos da natureza e o quanto que é importante que a humanidade se conecte com eles. Como eu estou fazendo isso, eles estão aqui comigo. Bom, o que acontece? Eu até me perdi no que eu estava falando. Me perdi totalmente no que eu estava falando. Eu estava falando que os deuses, os espíritos, né? Esses deuses, alguns desejam... alguns desejam ter contato conosco, outros não desejam ter contato conosco, outros, né, vão ser bem indiferentes. Para você saber se esse espírito, o espírito daquele rio, dali da sua cidade, que corta a sua cidade, da floresta que fica próxima à sua casa, ou da montanha que circunda a sua cidade, deseja ter contato com você, o primeiro passo é realmente você ir lá e fazer uma oferenda para ele, tá? E é localmente. Eu sei que tem pessoas que não têm acesso à natureza, como, por exemplo, eu, que moro numa capital, mas que é uma capital pequena que está muito inserida dentro da natureza. Eu sei que tem pessoas que vão ter mais dificuldade, mas dentro das suas possibilidades, se organiza para não ir você sozinho, mas um grupo, né, de pessoas que tenham realmente amor e vontade de se conectar com a natureza, para ir em um local onde vocês possam realizar a oferenda de algo que seja próximo de onde você vive. Se esse espírito te visitar através de sonhos, ou através de visões, se você for clarividente, ou através de sensações, se você for uma pessoa com outras formas de mediunidade, você vai saber que ele deseja ter contato ou não. Através desse processo, você vai começar a entrar em contato desenvolvendo o quê? A sua mediunidade e uma prática constante de realização de oferendas naquele mesmo local. É assim que funciona. Tendo ali ainda uma conexão entre vocês,
Aos poucos você vai conhecendo aquela energia, você vai aprendendo a reconhecer ela, você vai aprendendo a frequentar aquela energia, e aos poucos você vai realizando os seus ritos ao redor daquele local, com a permissão daquela divindade. E aí, automaticamente, você vai ser um foco de luz para a conexão com outras pessoas que têm a mesma faixa vibratória que você. E automaticamente você vai atrair essas pessoas para se juntarem ao seu grupo. E esse grupo deve sempre manter a pureza das suas práticas, que é de conexão com essas forças da natureza. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é oferenda. A segunda coisa é a clarividência, ou desenvolver algum tipo de mediunidade que você realmente domina para poder ter contato com esses seres. Caso o espírito não tenha vontade de entrar em contato com os seres humanos, o melhor que você deve fazer é deixá-lo ali no lugar e você continua com as suas práticas normalmente. Veja bem, eu não sou a pessoa que eu digo que você não pode cultuar Hecate, Afrodite, Diana, Ártemis, enfim, os deuses que existem. Eu cultuo. Eu amo Afrodite, amo Apolo, amo Hecate. São os deuses que eu tenho deuses pagãos que eu tenho muita conexão. Só que eu não faço apenas trabalhos com eles. Eu dou importância aos deuses da minha região. Eu faço oferendas. Hoje em dia eu faço oferenda uma vez ao ano, num dia específico. Inclusive, já estamos próximos desse dia, que é no dia do equinócio de primavera, que é o dia que as pessoas vão chamar de Ostara, né? É o dia que eu sinto maior conexão com esse espírito. Foi a primeira vez que eu senti ele, não foi nem ali em Ita, foi em Ostara, que eu senti, mas não tinha tido uma conexão, assim, efetiva, né? Forte. Então, façam isso, pessoal. Se você é bruxa e deseja ter uma conexão com a natureza de forma a trazer harmonia para a sua vida e real espiritualidade, vá desbravar a espiritualidade da natureza de onde você vive. Não tem porquê. Você vê que hoje em dia não tem mais aonde inventar informações sobre deuses. São livros e mais livros, títulos e mais títulos, conteúdos e mais conteúdos que se repetem. Isso significa que o que era para saber sobre aqueles seres já foi descoberto. Agora é a hora da gente dar atenção, sim, aos deuses da natureza do local onde a gente vive. É uma tarefa que não é fácil, porque você vai ter que ser pioneiro nisso. Você vai ter que ser o primeiro em tudo isso. Mas é uma tarefa muito gratificante. Esse era o recado que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo. Eu tinha preparado todo o roteiro, mas eu não sigo o roteiro, eu não sei nem porque que eu preparo. E eu espero que vocês tenham conseguido compreender a mensagem que eu tenho para trazer para vocês. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.